Pessoal, estou direto do Capacity Latam 2025, um evento muito importante para o nosso setor de telecomunicações, de data center e também de conectividade, um evento que reúne as principais autarquias da telecom do nosso mercado, né? É um evento que envolve muitos provedores e personalidades da América Latina, dos Estados Unidos, México, Colômbia, onde se discute conectividade do modo em geral. E eu tive o prazer, a honra, né, de intermediar um painel com grandes personalidades do nosso mercado aqui do Brasil, e a gente gravou tudo e vai reproduzir para vocês logo agora aqui, né, na sequência. Então já deixa o like, se inscreve no canal, um conteúdo um pouquinho diferenciado, e eu espero que vocês gostem. Olá a todos, uma boa tarde. Eu me chamo Thalisson Ferreira, sou CEO e fundador das mídias Loucos da Telecom. Nós somos uma mídia que produz conteúdo exclusivo e voltado para provedores de internet e relacionados. Se você não conhece, convido vocês a conhecer. Estamos em todas as mídias sociais. Nós viajamos o Brasil apresentando infraestrutura de provedores, data center, contando histórias e compartilhando conhecimento. E hoje eu tenho o prazer de mediar esse painel sobre o impacto do crescimento dos ISPs e da tecnologia FTTH na inclusão digital e no ecossistema de telecomunicações da América Latina. Trazer uma contextualização aqui para vocês. Nós vivemos um momento crucial. Mais de 23 milhões de pessoas trabalham remotamente na América Latina, o que impulsiona a demanda por conectividade robusta. O crescimento dos ISPs e dos investimentos em FTTH está moldando o futuro da inclusão digital, abrindo novas oportunidades de negócio e parcerias estratégicas. Para discutir esse cenário, nós contamos com grandes especialistas do setor e gostaria de apresentar os nossos painelistas para vocês. Hoje a gente vai bater um papo com Célio Domingues, Produtos e Projetos Estratégicos da Eletronet, Natália Souza, Diretora de Assuntos Institucionais, Regulatórios e de ESG da Vero, Darwin da Costa, Gerente de Desenvolvimento de Negócios da Dexis, Mauricélio Oliveira, Diretor e Presidente da Abrint, e Fernando Capella, Diretor Regional Calasul Siena. Hoje nós vamos explorar 3 blocos principais: a evolução dos ISPs com novas tecnologias, o impacto da inclusão digital e os avanços da infraestrutura FTTH. E para começar, já para abrir o nosso bloco, eu quero direcionar minha primeira pergunta para o Célio, da Eletronet, Célio Domingos, né? Vamos falar sobre a integração de ISPs com tecnologias emergentes. A Eletronet ela tem um papel fundamental na infraestrutura de transporte para ISPs, né? Como você vê a evolução das redes de fibra ótica para suportar o crescimento da demanda por tráfego? Obrigado, Thalisson. Obrigado à organização do evento pelo convite, aos participantes e aos meus colegas panelistas por esse momento aqui, para a gente compartilhar o conhecimento. Bem, eu diria que a palavra-chave é fundamental. Na verdade, todo esse processo de melhoria, de conectividade, de aumento da demanda, ela só existe exatamente porque a gente tem a tecnologia de fibra ótica suportando essa demanda, né? E isso graças principalmente aos provedores de internet, que são, como a gente gosta de colocar lá na Eletronet, são os novos bandeirantes do Brasil, aqueles que têm levado a internet para os mais diversos pontos, os mais diversos municípios locais do Brasil, e a Eletronet é parte dessa cadeia, né, de uma cadeia, de um ecossistema de conectividade
que começa com o consumidor final, seja governo, seja residencial, seja empresas, que demandam a necessidade de acessar serviços digitais cada vez mais crescentes, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Então, nessa cadeia, o primeiro elo é exatamente o provedor de internet, que através desse trabalho, que eu diria assim, sensacional, de muita tenacidade, de conseguir fazer com que a fibra ótica seja a grande infraestrutura de conectividade hoje no Brasil, a mais importante tecnologia e que viabiliza novos serviços de forma crescente. E eu acho que esse é um ponto fundamental, porque ninguém nunca quer menos internet. Todo mundo quer mais internet. E esse é um crescimento na medida que a gente vai tendo novos serviços, e aí a gente está num momento hoje muito rico com IA, com a cloudificação, com uma série de novos paradigmas para essa conectividade, e elas só são possíveis graças exatamente à fibra ótica, E só para dar minha contribuição, a Eletronet tem uma rede 100% de fibra ótica exatamente para suportar isso aí. Obrigado. Queria direcionar agora a minha próxima pergunta para o Darwin da Costa, da D6. Tudo bem, Darwin? Tá ligado aí? Ok. Darwin, quem é a D6 e qual o motivo de entrada no Brasil? E já queria emendar também uma próxima pergunta, que é, com o crescimento da interconexão de dados, como os IXPs ajudam os ISPs a melhorar a experiência do usuário e reduzir custos operacionais. Há algum avanço específico que facilite a expansão da conectividade na América Latina? Obrigado pela pergunta. Boa tarde a todos. A D6 basicamente é um ponto de troca de tráfego. A gente começou em 1995, a nossa sede é na Alemanha, nomeadamente em Frankfurt, e a gente começou com um único PTT. Importante perceber a história, porque o futuro é mais brilhante ainda, Aí a gente começou com um PTT e a gente hoje gera 58 PTTs. Hoje a gente vai inaugurar mais 12 aqui no Brasil, nomeadamente em São Paulo e no Rio de Janeiro. E obviamente que a D6 sendo um PTT, e ao longo dos 30 anos, a gente faz, nesse verão, em junho, a gente vai completar 30 anos de operação, uma operação global, a gente começou local, regionalizou, expandiu globalmente. A gente oferece uma plataforma multisserviços, para além do peering, que é conhecido qualquer PTT oferece, que é o serviço tradicional. Então, para além do peering, a gente traz muitos mais serviços, que são serviços que a comunidade de qualquer país, de qualquer localidade, qualquer rede, que como o Célio mencionou, qualquer ISP necessita para escalar o seu negócio, ok? Então, a gente fez uma análise do mercado brasileiro, um mercado com um potencial muito grande para a América Latina e para todo mundo, já existia aqui um PTT no Brasil, o XBR fez um trabalho espetacular também, e a gente vem aqui complementar, porque, como o Célio disse, a largura de banda só vai aumentar. Hoje em dia só se fala de inteligência artificial, do treinamento dos LLMs e por aí fora, e a gente trouxe uma plataforma capaz de aguentar toda essa capacidade que será gerada no futuro, presente e no futuro, e obviamente garantir que o tráfego do Brasil se mantenha no Brasil. Todos os nossos PTTs que eu mencionei agora, que a gente opera em 60 deles, 600 data centers a gente está presente hoje, e a gente opera em 5 continentes nesse momento. Todos os nossos PTTs estão interconectados. O que é que eu quero dizer com isso? Que hoje, e a partir desse momento que a gente vai anunciar o Ready for Business aqui das nossas operações no Brasil, a gente vai conseguir trazer o mundo para o Brasil e levar o Brasil para o mundo. É isso que a gente pretende trazer aqui para a comunidade do Brasil, até porque a gente está falando de mais de 165 utilizadores de internet aqui no Brasil. É muito. A geração do tráfego será cada vez ainda maior para o futuro, e a gente está aqui para poder ajudar e contribuir para o desenvolvimento digital do país.
Perfeito, muito obrigado. Agora vamos iniciar o nosso segundo bloco. A gente vai falar sobre a inclusão digital e o papel dos provedores regionais. Então, eu queria direcionar agora a minha pergunta para o Mauricélio, da Abrint. Os ISPs menores estão levando internet para as regiões onde as grandes operadoras não chegam, não é verdade? Então, como que você vê esse papel desses provedores na inclusão digital e no desenvolvimento econômico dessas áreas remotas? Obrigado, Thales. Boa noite a todos. Boa tarde. Boa tarde. Queria cumprimentar aqui meus amigos painelistas aqui que participam com a gente desse painel. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou Mauricélio, presidente da Abrint, e eu estou vendo muitos rostos novos aqui, talvez não conheça. A Abrint é uma associação que representa os provedores de pequeno porte no Brasil. Hoje a gente tem em torno de 2.300 associados. E como o Thales colocou aqui, o Thales é muito importante, né, o papel dos pequenos provedores na inclusão digital brasileira. Eu sou provedor desde 97, atuo na área, numa cidade pequena no interior, e assisti todo esse crescimento, né, desse mercado. E são realmente desbravadores digitais, né? São aquelas empresas que levaram a internet para os rincões do Brasil, conectaram aquelas áreas que realmente precisavam, e o Brasil hoje ele é um cenário impressionante para todo mundo, né? Todo lugar do mundo que a gente vai, que a gente conta o que aconteceu no Brasil, que está realmente todo interligado em fibra ótica, um país continental como o Brasil, né? As pessoas têm dificuldade de entender isso, e quando se fala que tem 20 mil empresas operando nesse mercado, é mais impressionante ainda. Todo mundo está acostumado para 3, 4, 5 empresas, na maioria dos países, que fazem esse tipo de operação. E essa disseminação desses pequenos provedores, né, só foi possível graças às assimetrias regulatórias, né, que foram propostas pelo nosso regulador por volta de 2014. Já existiam muitas empresas, né, tentando vencer esse mercado, mas essas assimetrias é o que abriu as portas para que essas empresas pudessem disseminar cada vez mais. E hoje, né, elas já estão chegando, elas começaram ali do interior, fizeram um caminho inverso, né? Elas começaram do interior, das áreas mais difíceis, e estão chegando hoje na capital, né? E está começando a bater de frente aí com as grandes operadoras, com as PPPs maiores, né, que estão entrando realmente nos mercados maiores. Então, Thaleson, é realmente impressionante o que essas empresas fizeram, né? Merece aí uma menção honrosa realmente pelo trabalho feito no Brasil, né? São conexões fibra ótica com qualidade, baixa latência, e o mais interessante, eles levaram os preços das capitais para o interior, né? Uma coisa que eu assistia quando eu comecei lá atrás, a gente era 3, 4, 5 vezes mais caro do que a internet na capital. Hoje, na verdade, no interior costuma estar mais barato do que na própria capital, né? Com maiores velocidades, melhor qualidade e com um diferencial que o provedor tem, que é o atendimento, né? É estar próximo do usuário, né? Diferente de uma grande empresa. O usuário está ali, você está próximo dele, você conversa com ele, eu sou o dono da empresa, ele me liga no meu telefone no sábado, no final de semana, e a gente manda atender assim mesmo, né? Então, assim, esse atendimento diferenciado é o sucesso dessas pequenas empresas. Então, Thales, acho que é isso, essa introdução aí, de falar um pouco dessas empresas seria mais ou menos nesse sentido, né? Desse fenômeno que são as PPPs no Brasil. Vamos visitar o seu provedor, hein? Fazer um Fazemos conteúdo questão lá, né? Vai ser um prazer. Agora, quero direcionar minha próxima pergunta com o mesmo tema para a Natália Souza, da Vero. Boa tarde, tudo bem, Natália? Natália, a fusão da Vero com a Americanet representa um movimento muito importante para o nosso setor, né? Como esse tipo de consolidação pode impactar o mercado de ISPs aqui no Brasil e quais as oportunidades que surgem, né, com essa fusão para o mercado de telecom? Obrigada, Thaleson. Boa tarde a todos. Obrigada aí pela audiência. Eu só complementando um pouco a história,
A Vero começou em 2019, né? Ela começou do M&A de 8 empresas e veio crescendo diversos M&As ao longo do caminho. E no ano passado foi bastante desafiador com essa fusão com a Americanet. Ela, apesar de bastante desafiadora, né? A quantidade de sistemas, processos, a gente conseguiu capturar nessa dinâmica cerca de mais de 160% de tudo que a gente queria dessa integração. E a importância vem muito de que não tinha uma operação, né? Nunca tinha sido uma fusão de duas empresas do mesmo porte. E dentro das ISPs, que nem o Mauricélio vinha falando, o mercado de ISPs, a gente tem lá 54% do mercado de banda larga do Brasil está ali. E dentro das ISPs, apesar da gente ter um volume, uma diferença muito grande ainda para as maiores, mas a gente tem ali algumas que estão mais em destaque, e entre elas estávamos a Americanet e a Vero, quando ocorreu essa fusão. Então, eu vejo que é um movimento que vem ocorrendo bastante positivo e que ele tende a continuar esse crescimento bem sustentável e procurando sempre novos desafios. E assim, o que foi principal nesse processo? A gente conseguiu integrar os backbones, então a gente não tem mais tanta infraestrutura ociosa. Hoje a média de infraestrutura ociosa no mercado de ISPs é cerca de 30%. A gente conseguiu reduzir, conseguimos melhorar a qualidade e reduzir a latência. E a gente está fazendo um desafio também de melhorar a experiência do cliente, levando o Wi-Fi 6 para toda a nossa base. 60% já tem Wi-Fi 6. Então, 60% dos nossos clientes já tem banda larga acima de 500 MB. Então, a gente está explorando outras vertentes. E com isso também a gente começou a operar como MVNO, né, no mercado móvel virtual. E também explorando um pouco mais os serviços digitais, né, nos combos, com outras plataformas, e melhorando e também oferecendo serviços de segurança e conectividade para as casas, e ampliando um pouco mais no B2B, que é o desafio da vez. Perfeito, muito obrigado, viu? Agora vamos para o nosso terceiro bloco. Nós vamos falar sobre os avanços tecnológicos em tecnologias de redes ópticas e impactos na inclusão digital. E eu quero trazer a minha pergunta aqui para o Fernando Capella, da Ciena. A tecnologia vem revolucionando a forma como as redes ópticas são implementadas. Quais os principais avanços recentes em redes ópticas e como eles podem acelerar a inclusão digital? Boa tarde. Boa tarde, Thaleson. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar também os meus companheiros aqui do painel. Eu queria retomar talvez alguns pontos aqui que foram abordados aqui pelos meus palestrantes aqui. O Célio comentou sobre a fibra, né, como o grande viabilizador aí dessa infraestrutura, né? E o Mauricélio também tocou num ponto bastante interessante, né? Ele falou da quantidade dos milhares de provedores, dos milhares de SPs que estão presentes hoje no Brasil todo, né? Prestando um serviço de altíssima qualidade, né? Altíssima qualidade e baixa latência, né? Porque não adianta só você eventualmente oferecer um acesso de banda larga, mas se não tiver a devida qualidade e os devidos requerimentos de latência para poder prover ao usuário uma experiência adequada, né? Então, quando a gente olha num contexto um pouco mais amplo, né, eu acho que o grande desafio, né, que os ISPs eles têm enfrentado, né, e eu já vou chegar no ponto aí do desenvolvimento das tecnologias ópticas, né, é escoar o tráfego que circula pelas redes, né? Então, o tráfego, só para que vocês tenham uma ideia, ele acaba dobrando de tamanho nas redes, ele acaba dobrando a cada 3 anos, né, em linhas gerais. Isso até aqui, né, porque provavelmente vocês devem ter escutado essa palavrinha poucas vezes aí recentemente, inteligência artificial, né?
Mas a verdade é que ninguém sabe exatamente como que a inteligência artificial ela vai impactar efetivamente no consumo de banda, né, nas redes, mas a expectativa é que ela traga um impacto acima do impacto que a gente tem visto até hoje. Então, se a gente pensar anos atrás, a gente passou por um processo de transformação digital, né, um processo de transformação digital muitas vezes impulsionado, né, pela pandemia, e os ISPs eles foram os grandes desbravadores, né, eles permitiram que basicamente o Brasil não parasse. Essa que é a grande realidade, né, provendo conectividade nos mais diversos rincões do país, né. Mas a gente efetivamente espera que esse tráfego, essa tendência de crescimento de tráfego, ela continue aumentando e, se não, acentuando com as aplicações que vão ser desenvolvidas através da inteligência artificial. Dito isso, né, uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é a questão do valor do serviço, né? Então, a Anatel, inclusive, soltou, acho que umas 2 semanas atrás, não me lembro exatamente, mas a Superintendência de Competição da Anatel soltou um relatório, né, o desempenho, os indicadores, né, econômico-financeiros do setor dos PPPs, né, dos ISPs, dos pequenos provedores, né. E lá ela mostra, por exemplo, a receita média por usuário, né, em comparação até com os grandes provedores. A diferença não é gritante, né. Enquanto os PPPs eles têm uma receita média por usuário na casa de 90 e poucos reais, os grandes operadores estão na casa dos 100 e poucos reais. Mas enfim, quando a gente converte isso para dólar, em média dá uma receita por usuário de $15. A AT&T nos Estados Unidos, a receita média por usuário de um assinante de banda larga fixa é $60. Então é uma diferença brutal, né? Então imagina só, de um lado você tem o crescimento de tráfego e do outro lado você tem uma receita, obviamente, que é muito distante daquela receita que seria adequada para poder permitir que os ISPs eles façam os investimentos na rede de forma adequada. Então, o grande desafio está aí, em como escoar essa capacidade cada vez maior de tráfego, ao mesmo tempo mantendo a rentabilidade, né, e a eficiência, né, da operação. E é aí que agora eu vou responder a tua pergunta, mas é aí que efetivamente o desenvolvedor de tecnologia ele entra, né? A Ciena é uma empresa que lidera esse mercado efetivamente de transmissão ótica, né? E a nossa preocupação é exatamente essa, é como a gente trazer novas tecnologias para o mercado que permitam que os operadores, né, que os nossos clientes, eles vençam esse desafio, que eles consigam cada vez ter a possibilidade de escoar cada vez mais tráfego a um custo cada vez menor, né? E efetivamente é isso que permite que os provedores eles consigam se manter aí numa situação financeira equilibrada para poder dar sequência às suas atividades. Talvez só para adicionar aqui o que o Fernando falou rapidinho sobre a otimização. Na verdade, esse é o trabalho também na cadeia, como o Célio mencionou, sobre a cadeia das telecomunicações, que o papel fundamental e crucial que os PTTs têm. Na verdade, a gente tem que tentar, como PTT, e trabalhando, obviamente, juntamente com todos os stakeholders, né, que são os provedores de rede, os CDNs e por aí fora, e a gente tenta manter as aplicações o mais próximo dos usuários. Porque não faz sentido um país como o Brasil, ter aplicações serem servidas do exterior. A gente tem que resolver os problemas do Brasil dentro do Brasil. Isso é o que se pretende para qualidade, eficiência e otimização da rede. Claro, Marcelo, por favor. Só pegar um gancho aqui do Fernando e do Alvin. Realmente é preocupante o Brasil hoje a questão do custo da internet. Isso traz para a gente uma preocupação futura, que é manter a qualidade da rede, né? Hoje, os provedores eles criaram, tanto pela concorrência em si, que é muito grande, hoje nós temos 5, 6 provedores em cada cidade, mesmo uma cidade pequena. Estamos falando ali de uma cidade de 30 mil habitantes, tem no mínimo 5 provedores operando naquela cidade. Então, essa concorrência ela gerou um tabu ali de preço, de dificuldade de melhorar esse ticket médio por usuário, né? E o exemplo que o Fernando deu aqui em relação a outros cenários de outros países é discrepante realmente o valor. Isso preocupa, né, na capacidade desses provedores manterem a qualidade futura da rede e estarem absorvendo as novas tecnologias. E não é porque essas empresas pequenas elas não investem. O relatório que saiu da Anatel recente agora, de 2023, primeiro trimestre de 2023 até o
primeiro trimestre de 2024, foram investidos no Brasil, com dados coletados pelo DICE lá, 28 bilhões de investimentos. As PPPs, desses 28, investiram 18 bilhões, maior do que as grandes teles, que investiram 10 bilhões nesse período. Então, 64% dos investimentos vieram das PPPs. E as PPPs, elas têm um problema de obter financiamento. Isso aí são recursos próprios e geralmente isso sai do caixa dessas empresas. Então, a gente prevê no futuro, né, se não tiver uma mudança de visão dessas empresas, né, de ajuste de preço, de estar trazendo esse ticket para uma realidade maior, né, porque a gente vê hoje, não são só os provedores que estão reclamando, né? As próprias grandes empresas reclamam, né, do ticket, e elas têm que manter o ticket baixo porque os provedores estão com valores baixos. Os provedores mantêm baixo porque as grandes empresas também não sobem o valor. Então, isso gerou um tabu nesse mercado que precisa ser quebrado, né? E isso precisa realmente ser discutido, porque novas tecnologias precisam chegar, novos investimentos precisam vir, né? E essa qualidade que a PPP tem para manter, ela precisa de dinheiro, logicamente. Com certeza. Alguém quer complementar algo? Então, tenho mais uma pergunta aqui, pessoal, para o Célio, da Eletronet. A exclusão, né, digital ainda é um desafio em muitas comunidades. Como uma infraestrutura robusta de rede de fibra ótica pode transformar o acesso à educação, à saúde e ao trabalho remoto nessas regiões? Esse é o grande desafio de um país continental igual ao Brasil, né? A gente vê em vários momentos a comparação dos níveis de desenvolvimento do Brasil em conectividade em alguns aspectos, mas quando comparado com países muito, muito menores, né? Então, o Brasil, ele é um país continente, e por conta disso, o desafio de você capilarizar a conectividade e, com isso, viabilizar a inclusão digital é um desafio gigantíssimo. E por isso, e aí pegando aqui as palavras tanto do Darwin como do Mauricélio, de que os provedores são parte fundamental. É um modelo que não existe no mundo. No mundo, o modelo é completamente diferente. Então, o Brasil ensinando para o mundo que tem formas de resolver os problemas que a gente tem. E falando especificadamente sobre a questão da inclusão, particularmente, a grande sacada, quando a gente pensa de trazer ou de levar a inclusão digital para fora dos grandes centros, na verdade, a gente tem a possibilidade de levar, como o Darwin colocou muito bem, levar o global para as comunidades e levar as comunidades para o global, né? E aí isso vale para todas as áreas, particularmente para a educação, de você criar capacitação remota, né? 1 mega blaster PhD super fera, ele não vai morar lá em Piripiri, no interior do Piauí, mas com a conectividade, com a inclusão digital, a escola lá de Piripiri, no interior do Piauí, consegue ter acesso aos conhecimentos e às competências que esse profissional ele consegue disponibilizar. Isso vale também para o profissional, para o mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho de um profissional capacitado em Piripiri, ou no interior de Minas Gerais, ou no interior do Rio Grande do Sul, se ele queria desenvolver alguns serviços, ele tinha que ir para um São Paulo, tinha que ir para um Rio de Janeiro, para Porto Alegre. Agora ele consegue desenvolver o seu empreendimento graças exatamente a esse processo de inclusão digital que viabiliza esse tipo de coisa. E ele consegue ser achado por demandantes em qualquer lugar do mundo. E isso graças novamente a esse ecossistema, no qual ninguém é isoladamente dono do ecossistema.
Os provedores são fundamentais, os pontos de troca de tráfego são fundamental, o backbone é fundamental, os fornecedores de equipamentos e tecnologias são fundamentais, todos funcionando, fazendo com que isso aconteça de forma exitosa, como eu disse, um modelo exitoso do Brasil para o mundo. Acho que essa é a ideia. Perfeito. Claro. Só para fazer um complemento aqui também no que o senhor está comentando, e a gente está falando de inclusão digital, né? E aí voltar para o ponto que a gente estava conversando antes sobre a questão da receita por usuário, né? Eu acho que a inclusão digital, ela passa pela questão da conectividade, ela passa pela questão da conectividade com qualidade, né? com velocidade, e passa também pela questão do custo, né? Então, eu concordo quando a gente fala em, eventualmente, criar condições, né, para que os pequenos provedores eles possam incrementar suas receitas, né? Eventualmente existem formas aí de se chegar até essa equação, mas existe também eventualmente um gargalo a partir do qual, né, um limite a partir do qual você acaba aqui inviabilizando também a inclusão digital, né? Porque querendo ou não, nós somos um país bastante desigual, e a partir de um determinado valor você acaba inibindo a oferta do serviço, a contratação do serviço por uma determinada faixa da população, e eventualmente por uma faixa considerável da população, né? A gente precisa, todo mundo, pensar em como viabilizar esse modelo, né? E, de novo, né, a Ciena é a empresa que foi a primeira empresa a trazer o 40 GB coerente, né, para o mercado, lá no fim dos anos 2000, 2008, 2009. Foi a primeira empresa a trazer o 100 GB coerente, a primeira empresa a trazer o 400 GB coerente, e é a primeira empresa também, a 800, e a primeira empresa a trazer 1.6 tera por canal. E sempre assim, eu falo, a Ciena é uma empresa de engenharia, né? Eu sou engenheiro, como muitos de vocês aqui também são. Engenheiro gosta, né, de ir para a bancada, de criar, de desenvolver coisas novas, mas a gente não cria pelo desejo de criar, a gente cria com a intenção de resolver alguma situação, né? E a situação que a gente tenta resolver junto aos nossos clientes é essa equação de custo. A gente traz nova tecnologia para baratear o custo. O crescimento de tráfego é contínuo, a necessidade de escoar esse tráfego com qualidade, ela continua existindo. Mas existem outras situações de custo também que acabam implicando na operação, né, de uma empresa. Então, energia, infraestrutura. Então, toda vez que a gente consegue otimizar esse pacote de gastos, né, sejam eles gastos de investimento, sejam gastos operacionais, a gente acaba contribuindo para essa maior eficiência, maior eficácia na prestação do serviço, né, e a perenidade, né. A gente tem promovido e a gente tem visto um movimento muito forte de colapsamento de camadas, né, ou da convergência de soluções, né. Alguns usam a terminologia, por exemplo, de IP sobre DWDM, então você trazer pluggables coerentes, transceivers coerentes para dentro do roteador, né, para dar vazão a esse tráfego em segmentos da rede mais voltados para o acesso, voltados para a meta. Enfim, são tecnologias e são redesenhos eventualmente da arquitetura de rede que foram pensadas até aqui, que precisam ser revisadas efetivamente para endereçar essa questão do desafio do custo aí que os PPPs, que os ISPs eles têm. Perfeito. Natália, quer complementar? Só complementando que acredito que a parte de gestão, né, operacional, principalmente com inteligência artificial, tem trazido muita eficiência operacional, a gente busca reduzir custos, mas tem regiões que realmente são desafiadoras, né? Você tem uma população de baixa renda que não sabe efetivamente utilizar aquilo, e dentro do modelo de editais de licitação de espectro, você coloca lá, né, a gente sempre colocava questões de obrigações de atendimento. Então, no caso da banda larga fixa, esse tipo de parcerias, né, de obrigações, eles não existem, né, eles são muito raros e, na verdade, eles são muito provenientes um pouco de fundos, né, do FUST, e você tem que consegue fazer um
empréstimo subsidiado, mas mesmo assim, essas regiões não têm uma garantia de receita suficiente para que você continue prestando serviço naquela região. Então, talvez pensar em outras formas, né, de políticas públicas para atender essas populações, seja com uma parceria público-privado, seja, por exemplo, o Norte Conectado foi um excelente exemplo. Ninguém faria aquele CAPEX inicialmente, mas que fazendo o CAPEX feito pelo governo e depois fazendo um consórcio para atuar dentro da região amazônica, você consegue levar lá 10, 12 empresas para atuar no mercado. Então, talvez parcerias público-privadas, pensando um pouco fora da caixinha, também possam vir a existir dentro desse cenário. E eu queria lembrar também que uma outra questão que é muito importante, que para essas regiões, na inclusão digital, a bancarização ela é fundamental. E querendo ou não, o WhatsApp, outros serviços de mensageria, eles habilitam muito comércio e muita transformação dentro da produção local. Se antes você tinha alguém na região amazônica que não tinha acesso aos serviços, ele só podia vender para uma pessoa um barquinho que sabia que ele existia, aquela castanha, e aí só vendia, ele perdia a produção porque o cara passava quando ele queria. Quando ele está com estoque, hoje em dia que ele tem um telefone, ele consegue falar com os outros, ele consegue ter uma gama maior de pessoas que passam por ali e podem escoar a produção dele e consegue também negociar um preço melhor para a produção dele. Então, isso é um pouco da transformação que a tecnologia pode fazer nessas comunidades. E quando você tem muitas vezes, levar uma banda larga móvel é muito caro. Às vezes a gente leva um Wi-Fi e se eles tiverem uma numeração do SCM, eles vão conseguir se bancarizar e conseguem se incluir ainda mais dentro desse nosso cenário digital. Então, era só uma última questão aí, mas que fica a ideia. Perfeito, muito obrigado. Pessoal, estamos chegando já ao final aqui do nosso painel. Com certeza um painel que poderia durar horas e horas, né? Eu trouxe algumas perguntas aqui, mas se eu também fosse falando aqui, a gente ia ficar dias aqui, porque tem histórias para contar. Então, eu gostaria de dar mais 30 segundinhos para cada um falar bem rápido, né? Está acabando nosso tempo, para falar da empresa de vocês, sobre vocês, para o nosso público. Vamos começar. Bem, dentre tudo o que a gente falou aqui sobre essa questão da importância da conectividade, da inclusão, e das soluções tecnológicas, a Eletronet, que é a empresa que eu represento, a grande aposta, a grande máxima nossa é a qualidade. Entregar um serviço de qualidade, não só dentro de São Paulo, mas no interior do Piauí, lá em Piripiri, cidade que vários de vocês nunca foram e nem ouviram falar, mas é lá que nós estamos entregando tecnologia com qualidade, conectividade com qualidade, e assim ao longo do Brasil inteiro. E isso, só para fazer um último fechamento aqui também, eu acredito que a raça humana, ela só se desenvolve se ela se entender como uma coisa única, como um amálgama único. E a internet, o papel da internet é exatamente viabilizar isso. E a internet é uma criação nossa, de todos vocês, de todos nós, que estamos fazendo isso acontecer agora. Isso não existia e lá na frente já vai ser realidade, mas fomos nós que estamos fazendo esse negócio acontecer. É isso. Bem, obrigada a todos, obrigada pelos ouvidos, obrigada, Thalisson. É um prazer estar aqui pela Vero. A Vero é uma empresa que tem cerca de 1,4 milhão de usuários e se propõe a fazer uma revolução da conectividade para os seus clientes. Então, a qualidade, velocidade e atendimento são a base do que se propõe, e a gente faz o que pode em termos de entrega também para a sociedade. Temos vários
vários projetos, seja de escolas conectadas, seja de sustentabilidade ambiental, com o uso de energia verde. Então, nós acreditamos no Brasil e acreditamos que podemos fazer a diferença. Obrigada. Beleza? Não, era só para reafirmar que o nosso compromisso com o Brasil é um compromisso firme. A gente vai começar com 5 data centers em São Paulo e no Rio, com nossos parceiros, a Lea Data Centers, a Cent e a Equinix. Mas esse é só o começo e a gente está aqui para ficar e a gente está aqui para ajudar o Brasil nesse desenvolvimento digital promissor. Obrigado. Mauriciello, por favor. Vamos lá. Eu já falei um pouco da Avint no princípio, eu queria fazer só um apelo final aqui a todos e um alerta, né? Falar um pouco sobre do Wi-Fi 6, né? O 6 GHz. A Anatel tomou um posicionamento muito importante por volta de 2020, que foi destinar toda a frequência do 6 GHz para o Wi-Fi, e teve uma mudança agora de posicionamento, e a gente está chegando novas tecnologias, as redes de fibras implantadas pelas PPPs, né? Está passando agora por processos de mudança de equipamentos, está indo para redes, a gente está falando de XSG-PON, de 10 GB, né? Já tem 50 GB batendo na porta, e os provedores vão ter um problema muito sério, né, de entregar essa banda. Eles vão ter a banda na casa do cliente e das empresas, mas o acesso, infelizmente, ele é sem fio ali no final, né? E se não tivermos um Wi-Fi de qualidade, né, que os 6 GHz em toda a sua frequência tem a oferecer, nós podemos ter um problema no futuro, né, não estou falando agora, mas no futuro próximo, né, dessas pequenas empresas, né, estarem com um problema no mercado de poder entregar, né, a qualidade que elas estão construindo, né? Então, vocês viram, é muito investimento em cima dessas redes, e essa mudança da Anatel agora no final do ano passado, de talvez dividir essa frequência no Brasil, dos 1.200 deixar só 500 para o Wi-Fi, a gente considera um erro muito grande. A gente esteve com a Cisco na MWC, é uma feira gigante que tem lá em Barcelona, e ano passado eles usaram os 1.200 MHz, esse ano lá na Espanha foi dividido, não se pode usar, só pode usar 500, eles já tiveram um problema imenso para manter a qualidade. Na verdade, o 5.8 estava funcionando melhor do que o 6 GHz, né, por causa dessa limitação. Então, porque são bandas maiores, são velocidades maiores, e 500 MHz não é o suficiente. Então, fica o alerta aí para o mercado, né, para os nossos reguladores, para o nosso governo, para que realmente repensem, né, essa destinação. Perfeito. Tá? Obrigado. Por favor, Fernando. Oi, não, só queria agradecer mais uma vez a Thaleson pelo convite, a organização, aos painelistas, e dizer, bom, a Ciena é um provedor de soluções aí de transmissão, né, focado nos diversos segmentos da rede, desde a parte de acesso, metro, backbone, long haul, submarino, enfim. Quem tiver interesse, a gente está aí pela feira, os nossos representantes, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, conversar conosco, estamos à disposição de vocês aí. Perfeito, obrigado. Pessoal, só para finalizar aqui o nosso painel, agradecer a cada um de vocês, é uma honra dividir esse palco aqui com vocês, e conheçam também lá no YouTube, em todas as mídias sociais, Loucos da Telecom, e vocês vão poder ver o trabalho de cada um deles lá na prática, porque a gente foi lá para o interior do Brasil, em Barra do Corda, no Maranhão, mostrar um transporte da Eletronet, mostrar o trabalho que a Vera vem fazendo, em breve também mostrar o trabalho do Darwin. Visitamos provedores pelo Brasil todo, que são associados da Abrint aqui em São Paulo, fazem questão de participar, e inúmeros provedores que nós mostramos a infraestrutura, que também tem os equipamentos da Ciena. Então, se vocês quiserem conhecer a infraestrutura do provedor brasileiro, vocês visitem o nosso canal e procurem os nossos painelistas aqui também para bater um papo. Obrigado, boa tarde.